Hi students, how are you? This is Teacher Carlos again, and let's start our class number 27. Nós vamos começar a nossa aula de número 27, mas antes disso, aquele recado para todo mundo não esquecer, hein? Seguinte, acessou a plataforma, acessou a atividade, o primeiro link que vai aparecer ali é o link de uma atividade obrigatória. Acessa o link, faz a atividade, envia, enviou, automaticamente a sua presença vai ser computada, ok? Então não esqueçam. Alright, vamos começar aqui, mas antes da gente falar sobre o tema da nossa aula de hoje, vamos relembrar rapidinho o que nós conversamos na aula anterior, né? Nós conversamos sobre as razões da importância de se preservar a Amazônia, né? Nós lemos e interpretamos textos justamente sobre esse assunto e nós demos uma ampliada no nosso vocabulário referente à floresta, animais, fauna e flora de um modo geral, ok? Para hoje, o título da nossa aula é Vocabulary Study Again, I Know. Estudo de vocabulário de novo, eu sei. Hoje nós vamos ler e interpretar textos sobre desastres naturais, tá? E nós vamos estudar algumas preposições. Para essa aula é bem legal, deixa o dicionário aí perto, que vai ser muito útil, tá bom? Então bora lá. Warm up. Nós temos aqui uma imagem, né, de uma cidade qualquer, onde nós temos alguns carros dos dois lados da via e nós temos uma enchente, uma inundação, ok? E o anúncio diz assim, olha, disasters don't plan ahead, you can. Desastres não planejam, mas você planeja, você pode planejar. Sendo assim, respondam aqui as números 1, 2 e 3. Which natural disaster is shown in the picture? Qual desastre natural está sendo mostrado na imagem? É claro que você sabe qual é em português, mas eu quero que você marque a opção em inglês, por isso do dicionário. Alternativa A, earthquake. Alternativa B, flood. 2 and 3, número 2 e número 3 são pessoais. Can natural disaster be avoided? How? Desastres naturais podem ser evitados? Como? 3. What natural disaster have you witnessed? Qual desastre natural que você já presenciou? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder. Ok, let's see. A resposta para número 1 sobre qual é o desastre natural que está sendo mostrado aqui na imagem seria a letra B, letter B, flood. Flood, inundação, enchente. Earthquake is terremoto, ok?
Number 2, can natural disaster be avoided? How? Se desastres naturais podem ser evitados. Como? Bom, a natureza está aí, a gente sabe que a cada dia coisas acontecem, né? Eu acho que o que pode de fato ser evitado é talvez o número de pessoas atingidas e mortes serem evitadas, né? Desde que haja uma organização governamental ali, ok? What natural disaster have you witnessed? Qual o desastre natural que você já presenciou? Cada um deve ter colocado aí enchente, incêndio, entre outras opções, ok? Essa número 3, qualquer possibilidade de resposta, a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesse slide aqui do nosso before reading. O que vocês irão fazer? Da letra A até a letra I, eu tenho escrito aqui vários desastres naturais que eu não vou dar tradução. São eles: flood, tornado, earthquake, tsunami, forest fire, hurricane, volcanic eruption, storm and blizzard. Se for preciso, você pega uma ou outra no dicionário, mas a grande maioria é parecido com português. E aqui nós temos várias imagens, né? Nós temos aqui, todas elas com a mesma casa, né? Uma casa onde uma onda gigante está invadindo ela, está sobre ela. Nós temos aqui uma espécie de furacão, nós temos aqui inundação, nós temos aqui árvores pegando fogo. Aqui uma outra casa que demonstra meio que tendo rachaduras devido a um terremoto. Aqui nós temos um vulcão entrando em erupção, né? Nós temos ali chuva, bastante torrencial. Nós temos aqui a casa agora coberta de neve, né? Muita neve caindo sobre ela. E, finalmente, um furacão, ok? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam pesquisar essas palavras, se forem o caso, e marcarem aí no caderno de vocês. Vamos lá. Let's check. Vamos checar então o nosso vocabulário aqui. Flood. Letra A, está aqui no cantinho, olha. Inundação. Tornado. Tornado, que está aqui. Letra B. Letter C. Earthquake. Terremoto. Letter D. Tsunami, que é a mesma palavra que a gente usa no português. Letter E. Forest fire, que seria aqui no canto, né? Seria incêndio, né? Na floresta, no caso. Letter F, hurricane, que seria furacão. Letter G, volcanic eruption, que seria erupção vulcânica. Letter H, storm, tempestade, que está no canto lá. And blizzard, que seria nevasca, ok? Alright. Number 2.
Read and write the words. Leia e escreva as palavras. Gente, sempre quando a gente aprende um vocabulário novo, palavras novas, é muito importante que a gente coloque esse vocabulário em prática para que ajude a memorizar. Então, esse exercício, o objetivo é justamente esse. Aqui no quadro, eu tenho as seguintes palavras: tsunami, earthquake, volcanic eruption and forest fire. Todas elas que você já sabe que a gente viu no exercício anterior. E aqui eu tenho a descrição desses fenômenos naturais, tá? Então você vai ler e você vai escrever aí no caderno de vocês. Então, vamos ver o que talvez a gente possa ter como palavra nova, né? Sudden, que seria de repente, tá? Earth, que seria terra, beleza? O planeta. Mas o que? A letra B está bem parecida com o português. Na letra C nós temos aqui, beleza, também suddenly, que seria de repente, né? Below, from below, abaixo da terra, ok? E aqui waves, na letra D, waves, que seria ondas. Eu acho que é isso daí, ok? As outras palavras, elas são parecidas. E também para não ficar dando muita resposta para desafiar vocês. Vou dar um tempinho aí, bora lá. Let's check. Bora checar. Number 1. Sudden violent movement of the Earth's surface. Earthquake. Que aqui fala que é um movimento repentino e violento da superfície da Terra. Terremoto. Letter B. An uncontrolled fire in an area of combustible vegetation. Forest fire, que seria um incêndio descontrolado de uma área de vegetação, ok? Então seria queimada, incêndio, enfim. Letter C. Lava, cinders, gases come up suddenly from below the Earth's surface through an opening of a mountain. Volcanic eruption. Aqui ele fala das lavas, cinzas e gases que vêm de repentemente do interior da Terra, da superfície da Terra, e que sai através de uma abertura de uma montanha, ok? And finally, a series of water waves caused by the displacement of a large volume of body water, tsunami, que é uma série de águas, de ondas que são causadas justamente pelo movimento de... Normalmente esses tsunamis eles acontecem justamente por terremotos, né, que acaba acontecendo em regiões oceânicas, né, e acaba criando essas ondas gigantes. Então, tsunami, ok? Alright. Number 3. Na número 3 aqui, eu trouxe uma imagem de um tsunami que aconteceu
no Japão. E eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas é uma imagem muito impactante, né? A gente vê isso daqui. Então, essa número 3 diz assim, ó. Which is the worst natural disaster in your opinion? Primeiramente, na sua opinião, qual que é o desastre natural pior que há? Então, in my opinion, na minha opinião, é que você coloca qual é, para dar uma resposta completa, qual seria esse, é bem pessoal, qual seria esse desastre, na sua opinião, que seria o pior. Daí, nesse quadro aqui, nessa imagem aqui, eu tenho a descrição dele que fala assim, olha. On March 11th, in 2011, Japan coast was hit by a tsunami. 18,434 people died or disappeared. Então aqui fala que no dia 11 de março de 2011, no Japão, na costa japonesa, ela foi atingida por um tsunami onde 18.434 pessoas morreram ou desapareceram. A pergunta é, what would you do if you were at a coast and you noticed a tsunami getting closer? O que você faria se você estivesse numa costa qualquer e notasse que um tsunami estava se aproximando? Use a tua imaginação aí e pense. E não esqueça de responder o número 3 também aqui no comecinho, tá bom? Antes da pergunta dali de baixo. Bora lá. Bom, a primeira pergunta ela era pessoal sobre o fato de você responder, na sua opinião, qual que seria o pior desastre natural, ok? Então, a resposta seria dessa forma aqui completa. In my opinion, earthquake is the worst natural disaster. Mas cada um colocou a sua. Gente, para responder essa pergunta daqui de baixo, sobre o que você faria se você visse o tsunami chegando próximo, eu não sei se vocês viram na internet, talvez a imagem, o vídeo dessa imagem aqui. Eu lembro perfeitamente do vídeo em que várias pessoas que estavam em torno começavam, porque eles viram chegando, né? E começaram a gritar para que quem quer que estivesse por perto conseguisse sair. Infelizmente, algumas pessoas foram pegas de surpresa e outras não, né? Conseguiram correr a tempo. Mas eu acho que a resposta seria justamente essa, né? Correr. Ir para um lugar alto ou algo do tipo, né? Ok. Reading. Temos o nosso texto aqui, que fala também sobre esses fenômenos naturais que acabam causando uma série de desastres. E esse texto aqui ele é bem atual sobre o que aconteceu aqui na região sul, né? Então vamos fazer a leitura, daí a gente já traduz, tá bom? Vocês vão saber da hora do que se trata. O texto diz assim, ó. The formation of an extratropical cyclone on the south coast of Brazil on Tuesday, June 30th,
caused rain and strong winds in Rio Grande do Sul, Santa Catarina and Paraná. Wind gusts reached 130 kilometers per hour in some cities in Rio Grande do Sul and Santa Catarina. The Civil Defense of Santa Catarina counted 10 deaths and 1 disappearance, in addition to 1,600 calls resulting from damage caused by the storm. Já sabe do que a gente está falando? Esse pequeno texto ele traz justamente informações a respeito daquele ciclone extratropical que atingiu a região sul. Ele começa justamente falando sobre esse ciclone que atingiu a costa na terça-feira, dia 30, trazendo chuva e fortes ventos para os 3 estados, né? Ventos que alcançaram até 30 km por hora em algumas cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E daí ele diz que a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina contabilizou 10 mortes e 1 desaparecido. E mais de 1.600 ligações falando sobre danos causados em moradias e em espaços públicos das cidades, ok? Então, nosso texto fala sobre isso. Teremos, então, agora algumas atividades a respeito desse texto aqui, ok? Então, olha só. As 3 primeiras perguntas aqui é para serem respondidas esse pequeno pedaço do texto. E a número 1 diz assim, olha, when did the cyclone happen? Quando que o ciclone aconteceu? É para responder em inglês. Number 2, where did it happen? Aonde que ele aconteceu? And number 3, what did it cause? O que isso causou? É para pegar desse pedaço aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder. Vamos lá. Okay, let's check. Bora checar. When did the cyclone happen? Oh, sorry. It happened on Tuesday, on June 30th. Ele aconteceu na terça-feira, no dia 30 de junho, ok? Where did it happen? Onde que aconteceu? On the south coast of Brazil, na costa sul do Brasil. What did it cause? O que ele causou? It caused rain and strong winds. Então, repare que as respostas eram praticamente você copiar e colar, né? Porque estava tudo ali no texto, bem direitinho, bem na ordem, inclusive, né? Ok. Próximo pedaço do texto para responder as próximas 3, 4, 5 e 6. Olha só. Which states suffered more? Quais estados sofreram mais? Number 5. How many people died? How many a gente usa para perguntar sobre quantidade. Quantas pessoas morreram? 6.
What word from the text has the same meaning as harm? Tem uma palavra aqui no texto que tem o mesmo significado que harm. Para essa número 6 é interessante você buscar no dicionário, tá ok? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder aí. Ok, bora checar aqui então. Which state suffered more? Quais estados que sofreram mais? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ok? How many people died? 10 people died. Então 10 pessoas morreram. É para colocar em inglês, hein, pessoal? And number 6, what word from the text has the same meaning as harm? Eu tinha perguntado qual palavra do texto que tinha o mesmo significado que a palavra harm. Se vocês pegaram aí no dicionário, damage. É essa daqui, ó. Que significa danificar, né, trazer dano, ok? Alright. Language in use. Agora vamos dar uma ampliada no nosso vocabulário aqui, tá? No quesito de preposições, que é o que a gente vai conversar um pouco. E aqui eu trouxe um outro desastre natural que aconteceu também aqui no Brasil, só que dessa vez na região serrana do Rio de Janeiro, ok? Então vejam o texto aqui comigo, olha só. On January 11th, in 2011, some cities in Rio de Janeiro state, such as Nova Friburgo, Teresópolis, and Petrópolis, and others, were hit by a storm which killed 917 people and 345 are still missing. Flood and landslides destroyed houses and public areas. Então o texto aqui está falando o seguinte, que no dia 11, aliás, foi no mesmo mês, praticamente, bem pertinho do desastre que aconteceu no Japão, que a gente viu no começo da nossa aula aqui. No dia 11 de janeiro de 2011, algumas cidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, entre outras, foram atingidas por uma tempestade que matou 917 pessoas e até hoje 345 pessoas não foram encontradas. Flood, né? Lembra? Enchente, inundação. And landslide que seria desmoronamento, ok? Destruíram casas e áreas públicas. Sendo assim, vocês vão responder a 1, 2 e 3. Such as can be replaced by. Nós podemos substituir a expressão such as por letra A, for example, letter B, for instance. Dicionário aí para poder fazer. Number 2, missing is the same as. Missing é o mesmo que disappeared or found. 3, landslide is the same as. Nós já sabemos que landslide significa desmoronamento. Qual seria o sinônimo? Earthquake or landslip?
Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer. Okay, let's check. Such as, for example and for instance. Aqui no número 1, as duas alternativas estão corretas. Such as, tais como. For example, for instance, por exemplo. Ok? Missing é o mesmo que disappeared, que está desaparecido. Landslide é o mesmo que landslip, desmoronamento. Earthquake significa terremoto, que a gente já tinha falado. Ok. Bom, falando sobre as preposições, eu quero que vocês preencham essas lacunas com as preposições in, on and by. Eu não falei nada antes, para não dar muita resposta para vocês, mas é o texto que a gente acabou de falar aqui sobre aquela cidade lá do Rio de Janeiro, ok? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem tentar lembrar, buscar as regras aí na cabeça, que nós já conversamos em aulas passadas, para que vocês possam preencher as lacunas que aqui estão. Vamos lá.
Okay, let's check. Vamos checar. So, on January 11th, in 2011, some cities in Rio de Janeiro were hit by a storm. Então, o que a gente pode lembrar aqui do que nós já conversamos sobre preposições? Quando você tem uma data completa, a gente usa a preposição on, que no caso aqui, além do mês, eu tenho o dia. Se porventura você tivesse somente o mês, aí sim seria in, ok? Antes de anos, a gente usa a preposição in. Antes de nomes de cidade, estado, país, como ali Rio de Janeiro, nós utilizamos a preposição in. E aqui embaixo, quando ele falou, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis and others were hit by a storm. Foram atingidas por uma tempestade. Então, nesse tipo de contexto, a gente utilizaria a preposição by, ok? Que no caso aqui a gente tem uma frase na voz passiva, ok? Então, a gente usa a preposição by. Alright? Let's practice more. Se baseando no que eu acabei de falar, vamos praticar um pouco mais. Eu quero que você preencha as lacunas aqui das letras A, B e C com as preposições in, on and at, ok? Vamos ver, de palavra nova aqui talvez, the strongest, o mais forte. E acho que seria a única. Ah, não, tem outra aqui, ó. Took place, que aconteceu, ok? Aconteceu. Fora isso, palavras que a gente já conhece, inclusive, que a gente estudou na aula de hoje. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder. Bora lá. Let's check. Vamos checar? Então, olha só. Florida in the USA was hit by a hurricane. Flórida, nos Estados Unidos, foi atingido por um furacão. Então, olha só. Aqui nós temos um país, então por isso que a gente usa a preposição in. Foi atingido por, preposição by. B. The strongest earthquake in the world took place in Chile on May 22, 1960. O terremoto mais forte do mundo, in the world, estamos falando de um lugar, ele aconteceu no Chile, né? Então nós temos aqui o nome de um país, então por isso que vai ser in, e aqui nós temos uma data completa, por isso que a preposição vai ser on, ok? And letter C, we were at school when the cyclone started. Nós estávamos na escola quando o ciclone começou. Um lugar específico aqui, at school. Ok? Alright. Bora para o nosso quiz. Eu tenho aqui duas situações para vocês poderem pensar. Então, bora lá. A severe snowstorm with high winds and low visibility is...
Aqui, uma das duas opções é a definição do que está escrito aqui, ó. Se eu der muito a tradução, vou acabar dando a resposta para vocês, tá? Então, assim, o que eu vou falar aqui, high winds, que seriam ventos fortes e altos, tá? And low visibility, e uma baixa visibilidade. Essa palavra aqui, snowstorms, e as outras, se for o caso, eu vou deixar por conta de vocês. E a number 2, the storm caused blackouts, né? Que essa aqui eu até posso traduzir, que a tempestade causou blackouts em Curitiba. Qual das duas preposições que a gente utiliza para cidades? Então é isso que vocês têm que pensar. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem marcar e a gente já vê a resposta. Então, pessoal, a resposta do nosso quiz é a seguinte. Number 1. B, a blizzard, que seria nevasca, tá ok? Então, quando ele fala, né, a severe snowstorm, uma tempestade de neve severa, ok? Em que causa muitos ventos e pouca visibilidade. Number 2. The storm caused blackouts in Curitiba. Então, a preposição que a gente utiliza antes de nomes de cidade é justamente a preposição in, ok? Então, nós vamos encerrar a nossa aula, mas antes, olha só, o resumo da nossa aula é o seguinte. Nós lemos e interpretamos textos sobre desastres naturais, nós ampliamos o nosso vocabulário sobre este assunto e nós trabalhamos com algumas preposições hoje, né? A preposição in, on, at e a preposição by. Então, é o seguinte, acessem o material que vai estar disponível na plataforma. Qualquer dúvida, converse com o professor de vocês, façam as atividades propostas. Bye bye, see you next class.